Olá, queridos amigos do Facebook, boa noite, sejam bem-vindos, mais uma noite para podermos estar aqui conversando sobre a palavra do nosso Deus, né? Espero que você tenha tido uma segunda-feira tranquila, uma segunda-feira cheia de atividade, e você que está aí em casa ainda na quarentena, no isolamento social, que você tenha passado um dia tranquilo na presença dos seus familiares, você que saiu para trabalhar, que possa ter tido aí um dia de trabalho abençoado, e é muito bom podermos estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre a palavra do nosso Deus. Você que está chegando, seja bem-vindo, vamos estar aqui conversando com esse Deus maravilhoso, né? E renovando as nossas forças. É sempre muito bom conversar sobre a palavra de Deus e podemos refletir sobre aquilo que ela nos apresenta. Está aqui nosso amigo pastor Amarildo, é um prazer estar com ele aqui. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Hoje eu não estou aqui com a minha contra-regra, minha melhor metade, a pastora Marta, mas ela que vai me dando aqui notícia de quem está entrando, porque nem sempre o telefone roda e a gente pode estar aqui vendo quais são os irmãos que estão aqui. Muito bom estar com vocês. Oliveiros, nosso amigo de São Paulo, prazer estarmos juntos. Não nos vemos pessoalmente há muito tempo, mas é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter aqui alguns minutos nessa noite de tranquilidade, poder ouvir, refletir sobre a palavra do nosso Deus. É muito bom estarmos juntos. Está aqui mas também a Ayla, está sempre presente conosco, essa família querida, a Ayla, Cristiane, Robertinho, povo muito querido, muito abençoado. Muito bom estar com vocês. Nosso amigo Sérgio, um tempo também que eu não vejo. Prazer, Sérgio, estar com você. Você também tem sempre estado aqui conosco. Muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez. Essa semana eu estive refletindo sobre várias situações que a gente acaba vivendo no dia a dia, né? Cada um de nós passando suas particularidades, passando suas dificuldades, suas lutas, e a gente acaba pensando assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou sair dessa, né? Não sei como foram os últimos dias para você, mas muitos de nós acabam refletindo e pensando sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Vamos então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao nosso Deus que esteja nos dirigindo nesse momento, para estarmos aqui compartilhando essa palavra, que ela seja bênção para a sua vida também. Oremos então ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para poder compartilhar a tua palavra, refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós nesse tempo. Venha com teu Espírito Santo, além daquilo que vai ser dito, além daquilo que vai ser lido, que o teu Espírito Santo possa orientar os nossos corações, para podermos permanecer firmes, fiéis à tua palavra, passando por esses dias que a humanidade tem passado por tantas lutas, Senhor. Não tem sido diferente com cada um de nós, mas que na tua palavra possamos encontrar o refúgio, a força, para podermos avançar e glorificarmos o teu nome com as nossas vidas. Oramos, clamamos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estarmos aqui. Luciano, grande amigo, prazer estar com você aqui também. Há uma pergunta na Bíblia, que Paulo fala no livro de Romanos. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abri-la, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo faz uma pergunta muito intrigante para o povo daquela época. Pergunta assim no versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não saberão responder. Estou certo que você sabe responder. Porque se você conhece a Cristo, você pode conhecer o seu amor. Como você vai conhecer o amor de alguém que você não conhece?
Como você vai conhecer a característica de uma pessoa que você não conhece? Então a primeira condição para nós conseguirmos entrar nesse diálogo aqui de Paulo com o povo romano, e por que não com todos nós, é conhecermos a Cristo, sabermos quem Ele é, sabermos seus atributos, saber qual a missão que Ele desempenhou na terra, né? Qual é o papel que Ele está desempenhando neste momento. E aí, dentro do conhecimento de quem é Cristo, conhecermos o que está escrito a respeito dele, nós podemos então conhecer o seu amor. A partir daí, essa pergunta passa a fazer sentido. Quem vai nos separar deste amor? Né? É uma pergunta que Paulo coloca aqui algumas informações que é muito interessante para nós refletirmos sobre ela. Ele diz assim: será tribulação? Será ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E ele lembra o que está escrito e ele diz assim, lá no Salmo está escrito isso: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo tinha a convicção de que a vida humana, terrena, era uma vida cheia de percalços, era uma vida cheia de tribulações, de angústias, de sofrimentos, de dores. Eu pergunto para você, faz sentido essa colocação de Paulo? Faz sentido entender que a nossa vida é uma vida cheia de preocupações, de tribulações, cheia de dificuldades? Se nós olharmos a nossa volta, talvez, a gente vai entender que a nossa vida não é tão atribulada quanto a gente às vezes sente. Talvez nós possamos pensar que a nossa vida, ela é sim, repleta de dificuldades, repleta de lutas. Mas como a própria Bíblia nos ensina, se nós olharmos ao nosso redor, os nossos irmãos espalhados pela terra, nós vamos perceber que a situação que nós vivemos não é a situação mais crítica que alguém na humanidade possa estar vivendo. Paulo sabia disso. Paulo sabia das lutas. Ele sofreu, ele foi preso, ele recebeu açoites. Paulo era um homem de dores, que viveu dores. E ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo, mesmo não tendo andado fisicamente com ele, ele teve um encontro com Cristo. Eu e você já tivemos um encontro com Cristo, mesmo não tendo andado com ele. Então, esse reconhecimento e essa pergunta mexe muito conosco. Porque quando nós estamos vivendo dias de bonança, quando nós vivemos dias de vitória, dias de conquistas, nós sentimos nitidamente o amor de Deus. E quando estamos no meio da tribulação, da angústia, da dificuldade, da escassez, qual é a percepção que nós temos desse amor de Cristo na nossa vida? Será que a gente consegue identificar o amor de Cristo com a mesma intensidade que a gente identifica quando a gente está passando por uma tribulação? Será que a gente consegue identificar esse amor de uma forma intensa, prazerosa, né? Nos traz júbilo, da mesma forma que a gente percebe o amor dele no dia da tribulação? Então, na alegria, quero dizer, será que a mesma intensidade? Paulo nos faz lembrar desse amor, e ele começa, e ele continua explanando sobre isso, ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, o que ele está querendo dizer é que na tribulação nós somos vencedores, na angústia nós somos vencedores, na dor nós somos vencedores, no amor nós somos vencedores. Porque a dor, a angústia, a tribulação não dura para sempre. E quando você sai daquela angústia, você sai vitorioso. Eu pergunto para você, quantas lutas você já teve ao longo da sua vida? E alguns que estão nos ouvindo, eu sei que passaram lutas muito tremendas, e alguns certamente ainda passam lutas hoje. Eu pergunto para você, quantas das lutas que você já viveu, você já superou? Você já viu passar, você já viu ficar para trás? Isso foi uma vitória. Então é importante você guardar que as lutas, as tribulações, elas produzem vitória na vida daquele que conhece o amor de Cristo. Então, Paulo nos diz nisso, em todas essas coisas que ele relatou acima,
nós somos mais do que vencedores, por conta daquele que nos amou. Quem? Ele está se referindo a Cristo, que nos amou. Agora ele dá a resposta da pergunta. Quem poderá? Quem? Quando fala quem, não é o que, ele pergunta quem. Tem alguém que pode afastar você de Cristo? Tem alguém que pode tirar você desse amor que você conheceu? Ele diz assim, porque eu estou bem certo, faz uma afirmação categórica, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele aqui agora amplia a dimensão do amor de Cristo. No início, falei que você só pode conhecer o amor de Cristo, como ele perguntou, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo perguntou. Agora ele está dizendo, o amor de Deus que está em Cristo. Quando você conhece a Cristo, quando você conhece o amor de Cristo, você conhece o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nada, nem ninguém. Muitas vezes nós ouvimos dizer assim, ninguém pode separar você de Deus, só você pode se separar de Deus. Essa colocação muitas vezes traz um peso sobre nós. Coloca sobre nós uma responsabilidade que às vezes nós nem sabemos como lidar com ela. Como eu posso separar o amor de Deus de mim? Isso traz acusação, isso traz culpa, isso traz sensação de impotência, de incapacidade, isso traz sensação de não viver adequadamente. Será que nós temos o poder de separar o amor de Cristo de nós? Se ele está dizendo que nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nem seres espirituais como anjos, principados, potestades, ele diz criatura nenhuma pode nos apartar do amor de Deus. Será que nós temos essa condição de nos separar do amor de Deus? Eu queria dizer para você que nem nós temos esse poder. Nós podemos nos afastar de Deus, mas nós não podemos afastar o amor de Deus de nós. E quando nós entendemos essa verdade, nós começamos a ter uma expectativa diferente sobre os dias que a gente vive. Quando a gente entende que Deus não se separa de nós, mesmo quando nós fraquejamos e nos separamos dele, nos afastamos dele, nós começamos a entender que esse amor é tão grande, tão indestrutível, é tão forte, que nós podemos contar com ele para toda e qualquer situação que a gente estiver passando. Não há situação que possa afastar esse amor de você. Não há situação qualquer que possa tirar Deus de perto de você, ainda que você tente se afastar de Deus. A Bíblia diz, se eu descer na profundeza do mar, ali tu estarias. Se eu descer o Hades, tu estarias. Se eu subir nas alturas do céu, ali tu estarias. Quem pode nos afastar de Deus? Não tem como. Eu quero terminar esse nosso tempo lendo uma declaração muito grande que Pedro faz lá no seu livro, na primeira carta de Pedro, né, na primeira epístola de Pedro. Pedro faz uma declaração, é um dos textos que eu amo profundamente na Bíblia, porque ele traz para nós uma realidade de quem nós somos aos olhos de Deus. Você talvez possa estar nos ouvindo, ou você possa conhecer pessoas que não conseguem entender a dimensão do amor de Deus por nós, porque ela não tem noção do que ela representa para Deus. Quando nós começamos a conhecer quem é Cristo, e através do conhecimento de Cristo conhecemos o seu amor, nós entendemos que o amor de Deus está em Cristo Jesus, nós começamos a entender quem nós somos para Deus. E quando você começa a entender quem você é para Deus, a sua ótica começa a mudar. A gente começa a entender que nós não estamos aqui simplesmente por estar. As nossas vitórias não são exatamente as vitórias, as mais importantes, quero dizer, não são exatamente as vitórias do nosso dia a dia. Não é vencer a enfermidade, não é vencer a dificuldade dos relacionamentos familiares, não é vencer as dificuldades profissionais, não é se livrar, né, dos homens fraudulentos, dos homens maus, da maldade humana. Essa não é a maior vitória que nós podemos ter. Esse não é o maior atributo do amor de Deus, nos livrar de todas essas coisas. Porque Paulo está dizendo, não é tribulação, não é tempestade, não é morte, não é vida, não é nada pode afastar o amor de Deus de nós.
Então vamos ler aqui no livro de 1 Pedro, lá no capítulo de número 1, no versículo 3, nós vamos ler do 3 ao 9, essa declaração é uma declaração que nos deixa numa condição muito confortáveis diante de Deus. Primeiro, por saber que eu não posso fazer nada que afaste Deus de mim. Eu posso me afastar dele. E se eu fizer essa escolha, eu estou fazendo uma escolha muito, muito ruim, porque eu vou estar me ausentando daquilo que Deus pode fazer por mim. Mas o amor dele vai continuar perto de mim. A hora que eu caí em mim, como o filho pródigo, por exemplo, caiu quando se afastou do pai, disse, caindo em mim, ele voltou, o pai o recebeu, deu aquela festa para ele, e você conhece a história muito bem, foi um filho que foi recebido pelo seu pai de volta. Então, ainda que você esteja de alguma forma se afastando de Deus, ainda que você esteja de alguma maneira se distanciando de Deus, pelas tribulações, pela dificuldade, pela situação que você está vivendo, a situação da pandemia, que hoje não se fala em outra coisa, esqueceram-se de outros problemas, né? Se você talvez esteja passando problema no seu trabalho, no suprimento da sua família, se você está passando alguma dificuldade no seu relacionamento conjugal, na relação com seus filhos, na relação sentimental, na relação de trabalho, você pode entender que você é uma pessoa que Deus separou para Ele. Vamos ler então, aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que é a fonte do amor, aquele que está sempre de nós. Aqui ele já diz que ele nos regenerou para uma viva esperança, onde eu e você temos uma esperança, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz assim, para que ele nos regenerou? Esperança em que nós devemos ter? Ele diz a partir do versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A esperança que ele abre para nós está nos céus, não é dessa terra. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Querido, nós somos guardados. Por isso Paulo diz que não é a tribulação, não é a luta, não é a dor, não é a fome, não é a nudez que vai afastar esse amor de Deus. Nós estamos guardados por Ele. Enquanto estamos aqui nessa terra, Deus está nos guardando, né? Para uma viva esperança, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Há uma salvação preparada, há um lugar para nós sermos resgatados por Ele. E ele continua, nisso exultais, e fala do nosso dia agora. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, formos contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a nossa fé é provada, é porque é necessário. É necessário que a gente compreenda que Deus está do nosso lado. Muitas vezes nós perdemos um pouco essa visão, em função das tribulações, em função das dificuldades. Mas Deus permite uma prova, para que nessa prova o amor dele seja revelado e a gente possa compreender essas verdades na nossa vida. E ele continua, né? A quem, falando de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no corpo vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, né? Essa declaração da carta de Pedro é uma declaração das que eu mais amo na palavra de Deus, dentre várias que eu amo, porque ela não só revela quem nós somos diante de Deus, ela não só aponta a salvação daquilo que Deus preparou para nós, não aponta a graça de Deus sobre nós, fala da nossa dificuldade, da nossa provação, do nosso dia a dia, fala da importância de ter a nossa fé assim, revelada no meio das situações difíceis, e fala do fim da nossa fé. Não estamos tendo fé nesse Deus de qualquer maneira, nem à toa. Nós estamos tendo fé que tem um fim, há um propósito. As nossas maiores vitórias, querido, não são as vitórias terrenas.
Nossas maiores vitórias não são a vitória, como eu falei antes, da saúde, dos relacionamentos, da vida familiar, da finança, do emprego. Isso são, eu poderia chamar, são bônus da nossa vida terrena. Mas o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. E quanto mais nós pudermos transferir essa mensagem para outras pessoas, quanto mais nós pudermos estimular outras pessoas a terem essa fé, elas certamente terão achado o melhor caminho da sua vida. Elas terão certamente achado força e refrigério para poder continuar na sua tribulação. E eu gostaria que você fosse fortalecido nessa fé. Gostaria que você meditasse nessa palavra, que é a palavra que Deus tem nos falado nesses dias. E que você fosse fonte de transferência, agente de transferência dessa verdade para o coração de tantas pessoas quantas você puder alcançar, para que a glória de Deus seja manifesta e que Ele cumpra através de nós o propósito que Ele tem para a sua igreja, que é ir anunciar a sua palavra, ensinar, batizar, tratar das pessoas. Eu queria orar com você nesse momento, como temos feito todas as noites que nos reunimos, orar para que Deus nos dê essa força, a todos nós, né? Eu preciso dessa força, você precisa dessa força, todos nós precisamos de ter esse fortalecimento de Deus em nós. E eu queria orar com você nesse momento para que Deus possa nos dar essa graça, nos dar esse fortalecimento, para que a gente não apenas consiga aquietar os nossos dias e viver com mais confiança, mas que a gente possa ser também agente de transformação de outras pessoas através desse amor de Deus, através de Cristo Jesus, que chegou ao nosso coração. Amém? Vamos orar então. Se você desejar, feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração, fique à vontade como você se sentir melhor. Amém? Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, porque o teu amor que está em Cristo Jesus chegou ao nosso coração através do conhecimento que nós tivemos da pessoa de Jesus Cristo. Quando encontramos com a sua palavra, talvez muitos de nós tenham tido mais dificuldade para poder entender essa verdade. Talvez alguns de nós tenham demorado muito tempo para poder entender essa verdade. Mas hoje, Senhor, nós compreendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Que não podemos chegar a Ti, ó Pai, se não for através dele. E esse amor com que Ele viveu, esse amor que Ele nos ensinou, esse amor que Ele nos orientou, está junto de nós todos os dias. Aprendemos que nem a nossa falha, nem o nosso pecado, nem nosso descuido pode afastar o Teu amor de nós. Entendemos sim, Senhor, que nós podemos nos afastar de Ti e ficar longe de Ti, como muitas são as histórias, Senhor, contadas na Tua palavra, de povos que Te abandonaram, homens e mulheres que deixaram a Tua presença, mas o Teu amor sempre esteve ali, pronto para recebê-los de volta, como aquele pai recebeu de volta aquele filho pródigo e o abençoou no retorno. O amor do perdão, o amor que reconsidera, o amor que restaura, o amor que resgata, o amor que dá vida. Nós queremos Te pedir, ó Deus, nesses dias chamados hoje, dá-nos esse fortalecimento, mantém pelo Teu Espírito Santo essa palavra viva dentro de nós, para nós não deixarmos de reconhecer que o Teu amor está sempre conosco e que nós podemos contar contigo. E que nós tenhamos a condição de dia após dia voltar a nossa mente para Ti, independente da situação que estivermos vivendo. Se for tribulação ou se for alegria, se for tristeza ou se for júbilo, se for doença ou se for cura, seja a situação que nós estivermos vivendo, que nós sempre voltemos os nossos olhos para Ti, em agradecimento, em toda e qualquer situação. Porque Paulo nos disse que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou, por amor daquele. E nós tomamos isso como uma palavra de vida para nós. Fica conosco, Senhor, no restante de semana, que os próximos dias dessa semana, para cada um de nós, para aquele que vai ver esse vídeo posteriormente, possa ser semana de bênção e semana de vitória. Nós Te louvamos, Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar juntos e agradecemos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Foi muito bom estar com você.
mais essa segunda-feira. Toda segunda-feira, 21h30, nós estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus, conversando um pouco com você, falando daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, e seria muito bom você poder divulgar o que você tem ouvido aqui para outras pessoas e trazer outras pessoas para estarem junto com você. Eu te agradeço muito pela tua presença, por mais essa noite você ter parado para a gente poder conversar um pouquinho juntos, e que a graça do nosso Deus encha a sua semana e você tenha uma semana de muita vitória para a glória e honra do nome de Jesus. Os amigos estão presentes, muito obrigado e Deus te abençoe, e até segunda-feira que vem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus.